Tá joia. Alguns de vocês podem ouvir algumas pessoas falarem assim: Jorge, os judeus, eles rejeitaram Jesus, tá? Eles não acreditam que Jesus era o Messias. E os judeus, eles ainda continuam aguardando o Messias deles. Muitos rejeitaram. E até, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, sabia? Seja católica, evangélica ou qualquer igreja. Você encontra muitas pessoas nas igrejas que falam assim: nossa, eu não gosto dos judeus. Os judeus mataram Jesus. Os judeus, eles não gostam de Jesus. Primeiro, meu irmão, você tem que entender que Jesus era judeu. A pessoa que você deposita a sua fé era um judeu. E esse judeu, eu não li aqui para você, tá joia? Ele fala assim: eu não vim para revogar a lei, a palavra de Deus, mas eu vim para cumprir a lei. Tá joia? Porque nós temos a aliança abraâmica de prosperidade, de uma vida reta, de conduta. Nós temos a aliança da salvação em Jeremias 31, onde Deus promete o Messias, e todo aquele que iria acreditar no Messias faria parte de toda a palavra de Deus. Tá joia? Muitos dentro da igreja falam: poxa, os judeus fizeram isso, rejeitaram a Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Quando eu cheguei na igreja, eu não entendi uma coisa. Eu tinha 2 meses na igreja que eu frequento ela, e o pastor da igreja, ele falou assim, eu estava uns 2 meses na igreja, mas eu me formei, eu tenho uma educação, né? Igual a gente fala aí, eu tenho faculdade, né? Me formei, eu já estudava bastante. E o pastor falou assim na igreja, eu tinha uns 2 meses da igreja. Ele falou: a gente vai tirar uma oferta para levar para Israel, para o consulado de Israel. Eu estava no banco da igreja e eu pensei assim: o quê? Oferta para Israel? Mas eu sei que Israel é um país rico. Como é que o pastor vai tirar oferta para levar para Israel? Se tem tanto mendigo, tantas pessoas aqui no Brasil precisando, para que isso aí? Eu pensei comigo, né? Falei, eu não sei. Mas depois, com o tempo, o pastor, ele me explicou. Ele falou: ó, cada vez que você abençoa o povo judeu, você é abençoado. Então, eu faço uma oferta e a gente leva para o consulado de Israel. Nós somos participantes da bênção daquele povo. Então, cada vez que a gente abençoa, a gente é abençoado. Então, nunca entre nessa visão de que os judeus crucificaram Jesus. Por quê? Porque um remanescente em Israel, igual eu fui em Israel, lá na colônia, das pessoas que acreditam em Jesus e são judeus, eles pagam um preço alto por essa fé. Porque eles têm que deixar pai e mãe e morar, levar a família para morar em um kibutz. Não é nada ruim, é um bairro. Deus sabe tudo que faz. Eu vou ler Romanos 11 para você entender quem nós somos e quem são os judeus. Para fechar na sua cabeça, a gente vai fechar isso aqui, tudo que a gente entendeu dessa aliança de riqueza, de prosperidade, comigo e com você. Então, em Romanos 11, Deus fala assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Porque muitos falam isso. Não, agora nós que somos a igreja de Deus, Israel não é mais. Porque Israel não aceitou o Messias. Então Israel não é mais o povo de Deus. Eles quebraram a aliança. Agora somos nós. Os católicos, os cristãos, né? Os evangélicos, os católicos, os cristãos. Nós que acreditamos em Jesus hoje, somos nós que somos agora o Israel de Deus. A igreja de Deus. E o povo de Deus que tinha aliança, porque eles não aceitaram o Messias,
não são mais o Israel de Deus. Eles foram rejeitados. Mas Deus fala assim em sua palavra: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu, o apóstolo Paulo está falando, que sou israelita, nasci em Israel, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então o apóstolo Paulo está falando: eu sou Israel, eu sou judeu, eu sou da descendência de Abraão, eu sou da descendência de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, o profeta, quando ele fala a Deus, dizendo para Deus o seguinte: ó Senhor, mataram todos os teus profetas e derribaram os teus altares. E só fiquei eu, Deus. E buscam a minha alma. E Paulo diz assim: mas o que diz a resposta divina? Elias, reservei eu 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. O que Deus está falando para Elias? Não tem só você, Elias, em Israel. Eu guardei 7.000 pessoas do povo que não dobraram os seus joelhos a outros deuses, que me amam. Assim, pois, também agora, nesse tempo nosso, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, eu fui lá no Kibutz em Israel, ver judeus que aceitaram Jesus como Messias, aquele remanescente que Deus tem, aquela parte do povo que está em Israel lá, pois que, presta atenção que isso é lindo, maravilhoso, da palavra de Deus. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Deus está falando aqui, ó. Os outros foram endurecidos. Mas eu tenho uma parte lá em Israel, o povo de Deus, que alcançou a graça, a fé em Cristo. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de sono, de profundo sono. Então, Jorge, por que os judeus não acreditam em Jesus? Alguns, né? Uma parte. Eu estou lendo aqui para você que uma parte dos judeus não acredita e outra parte acredita, porque eles estão como se fossem num espírito de sono. Não estão vendo. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Digo, pois, porventura, esses que não acreditam que Jesus é o Messias, tropeçaram para que caíssem e fossem desprezados por Deus? E agora nós somos a igreja de Deus e não os judeus que estão lá em Israel, que estão espalhados no mundo inteiro, que por serem o povo de Deus sofreram o holocausto, com 6 milhões de judeus mortos no nazismo? E ele fala: de modo nenhum. Pela sua queda veio a salvação aos gentios. Pela sua queda é que nós tivemos a oportunidade de entrar na aliança da salvação. E se a sua queda é riqueza do mundo para nós, foi a nossa oportunidade, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, das pessoas de outras nações como nós, quanto mais a sua plenitude. O que Deus está falando? Se os judeus não acreditaram em Jesus e abriram a oportunidade para nós acreditar, imagine então quando os judeus acreditarem e receberem o Messias. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for eu apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, ou seja, posso trazer a fé para esses da minha carne, que são judeus e que ainda não acreditaram que Jesus é o Messias. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo com Deus, qual será então a sua admissão? Se não a vida dentre os mortos.
que Paulo está falando? Poxa, se os judeus não acreditaram em Deus, e nós temos essa oportunidade de acreditar, de estar na aliança, imagina então, a hora que eles acreditarem, nós seremos um só povo, nós estaremos juntos, todos na mesma comunidade dos santos. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Isso é muito lindo, se você entender no seu coração, na sua mente. Se as primícias são santas, quem são as primícias? Quem começou a nação de Israel? Abraão, Isaque, Jacó, que formaram a nação de Israel. Então Deus está falando através do apóstolo Paulo. Se as primícias são santas, se aqueles homens que começaram a nação de Israel através de uma aliança com Deus são santas, também a massa é, ou seja, também todo Israel é, todo judeu que está lá em Israel é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se Abraão é um homem santo, um homem de Deus, se Davi é, se Jacó é, se Jeremias, Neemias, se todos eles que fundaram a nação de Israel, se as primícias são santas, os ramos também são. E se algum dos ramos foram quebrados, tu sendo jambuzeiro, somos nós. Se alguns judeus, se alguns ramos ali da árvore foram quebrados, não aceitaram o Messias, tu sendo zambujeiro, eu e você, somos de outra árvore, foram enxertados em lugar deles e são participantes da raiz e da seiva da oliveira. Somos participantes da mesma promessa, da mesma aliança. E Paulo termina falando, não te glorie contra os ramos. Não fale, os judeus rejeitaram Jesus e agora eles são para lá e eu que sou de Jesus. Não se glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriastes, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Somos sustentados pela aliança que o povo de Deus, que Israel, fez com Deus. Não somos nós que sustentamos a aliança, são eles que sustentam. Eles são a raiz, eles que têm toda a responsabilidade de dizer para o mundo inteiro, onde tem 50 mil deuses que adoram tudo, que esse é Deus, aquilo é Deus, aquela planta é Deus, aquilo lá é Deus. Israel tem a responsabilidade de crer em um único Deus, Criador dos céus e da terra. Ter uma única palavra e cumprir os mandamentos. A responsabilidade estava nos ombros deles. Eles são a raiz. E nós os ramos. Um grande abraço. Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva.